vamos falar sobre o Grupo Escolar Conselheiro Mafra, né? Que hoje é chamado de Escola de Educação Básica Conselheiro Mafra. Essa escola tem uma história bem singular, porque no ano de 1906, o governo do estado de Santa Catarina, preocupado com a questão da desnacionalização da população, ele empreendeu esforços no sentido de transformar, de reformar, de reformular, na verdade, essa escola, que já existia, evidentemente, chamava Colégio Municipal de Joinville. Era uma escola de um padre, que era coordenada por um padre, o padre Carlos, né? E era uma escola que tinha um currículo alemão, né? As crianças que estavam lá, sejam brasileiras, alemães, filhas de alemães, teuto, né? Teuto brasileiras, elas estudavam um currículo alemão. Aliás, a escola era dividida, né? Havia classes de crianças brasileiras e classes, a maioria das classes, crianças alemães, filhas de alemães, teuto-brasileiros, não é? E esse currículo, as disciplinas desse currículo, para as crianças alemães ou filhas de alemães, eram todas elas pautadas na Alemanha. Por exemplo, História da Alemanha, Geografia da Alemanha, Língua Alemã, não é? Então, todo o currículo, os livros lidos eram livros alemães, a literatura também alemã, os hinos que as crianças aprendiam para as festas cívicas também em alemão. Então, o governo do estado achou que era um absurdo, né? Um país que tinha recém-proclamado a república, um país que necessitava de união, de unificação, como é que isso acontecia, né? Então, por conta disso, foi contratado um professor do estado de São Paulo, né? Porque São Paulo, na época, a partir do final do século XIX, São Paulo, com uma reforma da instrução pública que foi feita lá, passou a ser modelo no campo educacional para o Brasil inteiro, né? Por que ele passou a ser modelo? Porque o estado de São Paulo implantou pela primeira vez no nosso país as escolas consideradas as mais modernas, chamadas grupos escolares, né? Os primeiros grupos escolares, então, foram implantados no estado de São Paulo. O que é um grupo escolar? O grupo escolar é uma forma escolar completamente nova até então, né? Porque até então, as escolas, elas funcionavam geralmente numa sala, que não tinha sido necessariamente construída para ser escola, era uma sala alugada de uma casa, seja a casa do professor, até nas penitenciárias, às vezes utilizavam-se salas e outras repartições públicas que cediam espaços para uma professora atender a um número X de crianças, todas juntas, independente da faixa etária, que eram divididas por níveis pela professora, mas numa única sala. Eram as chamadas escolas isoladas. Então, no estado de Santa Catarina, nessa época, só existiam escolas isoladas. São as escolas monodocentes, um professor só para todas as crianças, um currículo único, né? Então, o estado de São Paulo, a partir de 1892, ele implanta os grupos escolares, que é uma escola seriada, graduada, ou seja, dividida em 4 anos, para cada ano tem um currículo, para cada ano tem um professor, para cada ano a criança deverá ter uma idade, né? Então é um tipo de escola que era considerado mais moderno na Europa e nos Estados Unidos da América. E o estado de São Paulo, então, começa com isso aí. E os professores paulistas, eles passam, então, a ser contratados, os professores que trabalhavam nos primeiros grupos escolares, sobretudo como diretores dos grupos, né? Porque o grupo escolar, ele traz uma figura absolutamente nova no cenário educacional, que é o diretor, né? São 4 professoras, uma professora para o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano, masculino, e mais 4 para o feminino, né? Porque há uma divisão de sexos, né? A pedagogia moderna achava que a escola deveria dividir os sexos, né? Os gêneros. E para coordenar esse grupo de 8 professoras, tinha a figura de um diretor, né? Então, esses paulistas que foram contratados para fazerem reformas nos estados outros da federação, eles eram, regra geral, diretores dos grupos escolares. E não foi diferente aqui no estado de Santa Catarina, né? O professor que veio, é um professor que eu já estudo desde o meu doutoramento, eu estou agora escrevendo a biografia dele, né? Ele foi contratado, então, para nacionalizar o Colégio de Joinville.
O Padre Carlos, então, é deixado de lado. Essa escola vai ser municipalizada e ela vai ser totalmente reestruturada nos moldes do grupo escolar paulista. No primeiro momento, esse professor paulista que chega aqui, professor Orestes Guimarães, ele diz que um grupo escolar precisa ter um prédio construído especialmente para abrigá-lo, né? Então, aquele modelo clássico de grupo escolar, né? Uma escola em U, 4 classes de um lado, 4 classes de outro lado, no meio sala do diretor, uma sala com laboratório de física e de química, uma sala de música, né? E um pátio coberto, com divisões, banheiros para meninas, banheiros para meninos. Mas como Joinville não tinha condições financeiras para fazer uma construção dessa envergadura, ele então sugeriu que se fizesse uma reforma na escola do Padre Carlos. E foi feita essa reforma para se parecer, né, minimamente com um grupo escolar. Os professores, alguns que já lecionavam na escola do padre, sobretudo professores alemães, precisaram comprovar que falavam o português, que entendiam o português, para continuar dando aula ali, né? Ele trouxe de Florianópolis uma professora muito abalizada, era uma professora formada na escola normal, aqui, né, de Florianópolis, que foi uma das que foi trabalhar lá com ele, passou a ser o braço direito dele lá, e ele também trouxe a sua esposa, a professora Cacilda Guimarães, que também era uma normalista, né, que trabalhou também, se não me engano, na 3ª série feminina, né? E esse professor, ele foi comissionado para ficar 2 anos lá e para dar jeito nessa escola, nacionalizá-la, né? E aí ele começou a montar o currículo nacional, né? O currículo alemão foi todo deixado de lado, né? E todas as crianças, fossem brasileiras, fossem teuto-alemães ou teuto-brasileiras, né? Todas elas passaram a estudar um único currículo, e seriado e graduado. Então, o Orestes Guimarães classificou as crianças, as mais novinhas no primeiro ano, as de 8 anos no segundo, as de 9 no terceiro e as de 10 anos no quarto, fez essa classificação, não é? Propôs conteúdos para todas as disciplinas do currículo, evidentemente baseado naquilo que havia no estado de São Paulo. Então, uma história nacional, uma geografia nacional, português, a língua pátria, não é? Trabalhos manuais, que também é uma disciplina que era considerada muito importante pela pedagogia moderna, para as meninas costurar, bordar, aprender a fazer bainha, aprender a pregar botão. E para os meninos, separadamente, continuou, evidentemente, o ensino dividido por sexo, né? Os meninos e meninas não brincavam juntos, isso aí vai ser muito depois, lá pela década de 20, né? Mas nesse período aí, pátios separados, né? Ele inclui a educação física, que é considerado muito importante, né, para os republicanos, as aulas de música, né? Ele sugere que seja comprado um piano para a escola, né? Então vai ter uma sala de piano, e ele traz de São Paulo livros com cantos nacionais. Então as crianças vão deixar de lado as cantigas alemães e vão aprender agora o hino nacional, o hino do estado, o hino do colégio, né? É criado um hino para o colégio, enfim. E a partir disso tudo vai se tentando então produzir nas crianças o sentimento cívico e patriótico do Brasil, né? Em nenhum momento diminuindo a cultura alemã, né? E essa é a grande diferença do Orestes Guimarães de outros que sucederam ele, porque em nenhum momento houve grandes pressões, grande terror em relação aos alemães. Não, né? A cultura alemã era valorizada sim, mas não cabia aqui na escola neste momento, né? Então, porque essa escola tinha por função nacionalizar, né? Então, vamos dizer assim, foi uma mudança suave no que se refere à política de nacionalização, né? E pouco a pouco, evidentemente que no início houve uma rejeição muito grande a essa reforma. Grande número das crianças filhas de alemães foram tiradas da escola, né? Inclusive, há pouco tempo atrás eu descobri, agora escrevendo a biografia do Orestes, que havia um servente do grupo que ia de porta em porta da casa dos pais das crianças, dizendo para eles tirarem as crianças da escola. O próprio funcionário do grupo fazendo campanha contra o diretor e o seu currículo, né? Então, no início, muita rejeição, né?
Essas crianças foram para escolas particulares, de professoras alemães, né, que tinham escolinhas nas suas casas, né, em determinada sala de sua casa, um cômodo, funcionava uma escola, e aí o grupo escolar ficou com pouquíssimo número de alunos, a maioria brasileiros. Mas pouco a pouco, né, com um trabalho bastante, vamos dizer assim, criterioso do Orestes Guimarães, e ele era uma pessoa muito inteligente, tudo que ele fazia no grupo, ele publicava nos jornais. Né? Então ele tinha essa coisa midiática, né, de mostrar que o grupo escolar, que ali no grupo escolar tinha uma educação superior, né, que se assemelhava àquilo que havia de mais avançado na Europa, nos Estados Unidos. Ele começou a ganhar a população através da mídia, né? E pouco a pouco, depois ele, em 1909, termina a comissão dele para a reformulação do grupo, e ele vai embora então para o estado de São Paulo, mas deixa no seu lugar um professor vindo do estado de São Paulo, contratado para ser o diretor, né? E aí, pouco a pouco, os alemães vão chegando, né? E em 1910, então, o nome do Orestes Guimarães ele vai ser lembrado de novo por um novo cargo, né? E aí o governador, então, por conta do sucesso dessa reforma, apesar de todos os percalços, né? Por conta do sucesso dessa reforma ali em Joinville, o Orestes é contratado, então, para reformular toda a instrução pública catarinense e criar os outros 6 grupos escolares, né? Então, quando ele vem fazer a reforma, o Colégio Municipal de Joinville não era ainda chamado grupo escolar, em 1909. Mas com a reforma, ele passa a ser o primeiro grupo escolar do estado de Santa Catarina, que é o grupo número 1, que a gente chama, né? Então, quando o grupo fez 100 anos, em 2011, teve uma grande solenidade na Assembleia Legislativa e eu fui lá falar sobre a história do grupo, né? E realmente um marco, né? É um marco para nós, porque marca essa coisa de uma escola moderna, uma escola sintonizada com o que havia de mais moderno na pedagogia, e também essa questão da nacionalização, né? Então, um país como o nosso, continental, um país tão grande, não poderia ser possível escolas com currículos de outros países, né? Então, uma tentativa de conter essa ameaça, digamos assim, que foi, em certo sentido, exitosa, né? E serviu de modelo, então, para os outros grupos escolares do estado de Santa Catarina.